duas outras imagens mostradas nos jornais que chamaram e muito a nossa atenção. Uma delas, esse pouso aí de avião na Holanda, olha só. Olha que loucura, gente, como um Por balão. conta dos ventos de até 100 km por hora, os pilotos tiveram que mostrar habilidade na hora de trazer a aeronave para o chão. Olha só como o avião balança, ó. Nesse dia, inclusive, vários voos atrasaram ou até mesmo foram cancelados, sabe? Gente, mas dá um nervoso, né? Aquela coisa assim, meio você Dá um chegando, nervoso. vendo, Olha, eu não tenho medo. aterrissando. Nem eu não eu. tenho medo de avião, não. Mas, nossa senhora, na hora do pouso. Não, na hora do faz pouso, isso. assim, parece que a asa vai bater na pista, sabe? Você Meu fica assim, Deus do céu, uma imagem que não passa despercebida, principalmente, né, para as milhares de pessoas que estão em férias, né, em viagens de férias, porque bom, janeiro, né, todo mundo quer viajar, né? Todo mundo viaja. E todo mundo viaja, viaja de ônibus, viaja de trem, mas também viaja de avião. E nesse mês, exatamente por ser férias, né, aumentam as viagens e o movimento dos aeroportos fica intenso. Filas. É muita gente. Para vocês terem uma ideia, em 2017, em janeiro do ano passado, exatamente 2 anos? 2 anos. Sim. 2 anos. Foram mais de 10 milhões de passageiros. Em janeiro de 2018, 11 milhões, ou seja, está aumentando, né? Aumentou mais 1 milhão no ano passado. E a expectativa da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, é de um aumento de até 10% neste número agora, em janeiro de 2019. É muita gente viajando. E principalmente agora em janeiro, como você falou, nas férias todo mundo viajando, não só de avião, óbvio, de carro, de ônibus, mas para todo mundo viajar tranquilo, de avião, sem medo. Nós vamos receber um cara que tem mais, de 30 anos dedicados à aviação. É verdade. Ele é técnico internacional, hein? Em manutenção de aeronaves. Esse cara aí faz muito sucesso também na internet ao falar sobre aviões, com muito humor. Aliás, dá pra ver, né? Ele fala de tudo de uma forma descomplicada. Na verdade, é um apaixonado pelas máquinas voadoras e diz que adora descomplicar a aviação. Esse cara aí, Joselito de Souza, conhecido como Lito. Olha aí. Então vem cá, Lito, bom dia. Lito, bom Vem dia. cá, vem Pode aqui. entrar, fica à vontade aqui em casa. Venha. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo, querido. Prazer, não te conhecia, Prazer. mas estou muito interessada em saber tudo bem? que você tem para falar pra gente Obrigado. Senta. sobre avião. Senta aqui, por favor. Tivemos uma linda imagem de um pouso com vento Você viu? cruzado. Que loucura. Que lindo. Ah, aquilo era um vento cruzado. Era um vento E o melhor, cruzado. uma linda imagem, né? Uma linda imagem. Que faz exatamente a asa fazer isso. É um, voo, Isso. é um vento cruzado. A gente está vento vendo de cruzado. novo, olha. É lindo. Meu Deus. Olha, agora. Que ele tá dando um oi, né? Oi! Mas você... Ele sempre dá asa pro vento. Entendeu? É para onde o vento tá soprando o avião, ele dá asa para aquele lado. Agora, Então pra aquele movimento compensar. é o piloto que faz. Isso, é o piloto. Para compensar o equilíbrio do avião e para ter um Isso, pouso o mais vento está tranquilo. tentando tirar ele da pista e ele está corrigindo. Podem sentar, meus queridos. Vamos. Sentem, Deus. fiquem à Olha vontade. só, temos um bolinho de chocolate, figos, Nossa. pãozinho de queijo, Fruta, frutinha, um suco de pãozinho. laranja. Fica à vontade, café, leite, quer que eu te Muito chame um cafezinho? obrigado. Cafezinho tá Cafezinho? Bom, Lito, você foi especialista... Conta um pouco da sua história. Especialista em panes, é isso? ótimo. Eu trabalho na manutenção de aviões. Sim, mas você foi especialista em panes antes, não é Sim, isso? sim. Pesquisador, na verdade. Isso, né? um pesquisador de panes. Aham. Quando o avião tá dá, porque o avião dá problema. Sim. Isso é uma coisa que às vezes faz as pessoas terem medo do avião, mas a gente está sempre à frente da pane. Assim, o avião ele tem várias redundâncias, então quando um sistema dá pane, o outro sistema mantém o avião voando tranquilamente. Entendi. Mas a manutenção sempre tem que consertar aquele probleminha, Certo. que às vezes o passageiro nem sabe. Entendi. Às vezes Entendeu? não, quase sempre, sempre. né? Ela que nunca sabe. Mas o De seu negócio, preferência. então, é descobrir as falhas nos aviões. Isso, ou quando o avião dá falhas, consertá-las Entendi. de maneira São segura. muitas Isso é falhas. muito importante. E aparecem muitas falhas? Não, não são muitas. Assim, um avião moderno, comercial, ele dá uma pane a cada, sei lá, 5, 6 voos. Mas são panes, são coisas simples, não são coisas muito complexas que afetam a segurança do voo. Uma coisa importante para a gente, que não só para a gente que está entrando nesse assunto da aviação, mas também para quem está em casa, o que quer dizer pane? Pane, assim, quando é mais ou menos como se fosse você está dirigindo o seu carro e acende uma luz do óleo no seu carro. Aquilo, se fosse no avião, seria uma pane, porque ele tem que estar sempre voando perfeito. Quando dá qualquer coisa fora
dessa perfeição, a gente chama de pane. Entendi. Isso não possibilita, exatamente. Que não significa que seja um descontrole geral e que algo pior venha acontecer. Não significa. Sempre tem, como eu falei, da redundância, né? Qualquer sistema no avião, que falhe durante um voo, não coloca em risco a segurança do voo. Agora a gente está falando de uma máquina, né? Na verdade, de uma grande máquina de toneladas que, por mais que a gente, né, de muitas saiba, toneladas, né, todas as teorias físicas, né, do porquê um avião daquele conseguir se levantar. Toda vez que eu entro no avião, eu falo assim, gente, como é que esse peso todo, esse avião consegue voar? Então a gente está falando de uma máquina que é passível de falhas e nós também, né? O homem também é passível de falha. Sim. Então quem falha mais? É a máquina ou é o homem? Eu ia fazer essa pergunta exatamente. Olha, quem falha mais? É assim, objetivamente, quem falha? E é uma ótima pergunta. Hoje em dia, 90% dos acidentes que acontecem são falhas humanas. Olha, 90%, isso. caramba. Quando a gente estava no início da aviação, lá em 1903, 1906, quando os Wright Brothers, Santos Dumont voaram, 90% dos acidentes eram falhas mecânicas, porque o homem estava descobrindo a tecnologia da aviação, né? Então, evoluiu muito. Evoluiu até hoje, muito. Né? Até os dias de Conforme a tecnologia vai avançando, o número de acidentes vai diminuindo, mas os que acontecem hoje inverteu completamente. Agora, a tecnologia é muito boa, mas o ser humano é o elo fraco. Entendi. Mas o elo fraco está onde? Está no estresse, no cansaço, na falta de informação? Está no quê? Eu até diria mais. Isso tem muito a ver, isso que você falou é muito importante, mas essa coisa que a gente está assistindo, né? A Ana falou agora os dados. Janeiro, de há 2 anos atrás, 10 milhões de passageiros voavam aqui. Agora são 11. Sim. Né? Cada vez vai aumentando mais aviões, mais horas de voo, menos descanso, provavelmente, para as tripulações, pilotos. Então, esse erro humano, a causa é essa? É o excesso de trabalho? Não, e na verdade, apesar da gente ter muito mais pessoas voando, acho que o ano passado foram 4,1 bilhões de pessoas transportadas em aviões comerciais. No mundo. No mundo. Com 0 vítimas fatais na aviação comercial. 0 acidentes. 0 acidentes. No ano passado a gente teve alguns acidentes, mas a estimativa é que tenha sido 4,6 bilhões de pessoas no ano passado, para 500 mortes. Mas o que você está dizendo houve algum acidente, não teve vítimas. Não teve vítimas. Teve vítimas também. Em aviões de pequeno porte. Mas teve em comerciais também, Mas o ano entendi passado. o que o Lito quis dizer. No global, quando você para pensar no número de pessoas que viajaram, né? Para as pessoas que realmente sofreram um acidente fatal, o percentual é muito pouco. Ou seja, pouco. Andar de avião, voar no avião ainda é muito seguro. Está cada vez mais seguro. E esse que é um ponto crucial. A gente tem cada vez mais aviões voando e a questão do fator humano, que é o que a gente estava falando do erro, ele está cada vez sendo mais controlado. Então, apesar de ter mais aviões voando, o tempo de descanso da tripulação hoje é maior do que há 10 anos atrás. Aí é maior. É maior. Então, o gerenciamento de todo esse risco que é voar está cada vez melhor. Por isso que o número de acidentes está cada vez menor. Apesar do número de aviões e de pessoas voando, estão sempre aumentando. Mas ainda assim é muito cansativo, é muito estressante. Eu fico imaginando um comandante, um copiloto, né, tendo a responsabilidade de levar, né, centenas, milhares de pessoas nesses voos, né, domésticos internacionais. Eu te fiz essa pergunta. A falha humana está onde? No cansaço, você disse que hoje em dia eles descansam mais, mas quais outros fatores que você pode destacar como sendo uma possível falha humana? Então, existem 16 fatores que são estudados quando acontece um acidente. 12 são muito conhecidos. A fadiga é um deles, a falta de conhecimento, a falta de treinamento, um negócio que a gente chama de complacência, que é quando você se acostuma com o ambiente de que nunca as coisas dão errado. E não faz o check e você passa a ser complacente. Isso nunca deu problema. Não vai dar agora. Não vai dar agora. A gente está aqui batendo papo e conversando, tentando trazer também essas dúvidas todas, não é? Que a gente tem e que todo mundo acaba tendo. Sim. A gente quis ir até as ruas, saber as dúvidas que as pessoas têm e vamos saber aqui a primeira, que é para você tentar responder também essas perguntas que te fazem. Vamos lá. Qual é o problema mais comum que acontece em voos?
O problema... mais comum. O mais comum não é um problema, é a turbulência. Isso é o mais comum que tem em voo. Isso não é um problema. Isso não é um problema. E Isso o que acontece. é uma turbulência? A turbulência faz parte do voo. A turbulência é como uma onda no mar. Um barquinho navegando vai balançar. Um avião voando vai balançar. O carro na estrada balança. O carro né? numa estrada de terra vai balançar. Balança, exatamente. Então faz parte do voo, não é um problema, mas ele assusta os passageiros ainda. Eu costumo brincar assim. Quando tiver uma turbulência, abra a mesinha do seu assento, coloque um copo com água e você vai ver que a água não derruba do copo. É verdade. Então, por que você se assusta com aquilo? Se você botar um copo em cima do seu carro, ele vai jogar água para todos os lados. É verdade. Você é um homem que gosta de avião. É verdade. Mas, Olito, a gente está falando de turbulência e eu queria salientar aqui uma coisa, porque nem todo mundo passa o voo inteiro com o cinto de segurança afivelado. É muito importante, principalmente nesse momento de turbulência. Muito bem lembrado. Se você está sentado, não tem motivo para você não estar com o cinto afivelado. Exatamente. É como um carro, né? É como um carro. E ele não precisa estar apertado, né? Ele só precisa estar afivelado. Porque existem turbulências que o passageiro bate no teto, sai. Bate cabeça com cabeça no passageiro do lado. É muito perigoso. Bom, Eu costumo dizer, o avião não se machuca numa turbulência, a menos que ele entre no gelo, como a gente viu naquele avião. Sim, mas em turbulência pessoa, o avião sim. não acontece nada, mas a pessoa pode se machucar se ela estiver sem Ou seja, durante o voo sempre com cinto de segurança. Sempre com cinto. A próxima dúvida também é bem comum, roda aí. Quero saber qual é o momento mais perigoso numa viagem aérea, se é o pouso ou a decolagem. Pois é. essa E aí? também é uma Eles dúvida que sempre muita querem me gente... pegar nisso. Então, estatisticamente, os acidentes ocorrem mais na fase de decolagem e de pouso. Aproximadamente 60% a 70% é nessa fase do voo. Lá em cima, nunca. Lá em cima é bem mais raro, muito mais raro. Porque lá em cima o avião está voando na condição ideal dele. Ele foi projetado para aquilo, Pra voar alto e rápido. Quando ele está pousando ou decolando, ele está devagar e baixo. E é nessa fase que acontece. Então, não é mais arriscado decolar, é mais arriscado decolar e pousar do que voar em cruzeiro. Mas o perigo geral é o mesmo para toda a fase do voo. Como está muito perto do solo, acontece mais acidentes na hora da decolagem do que no pouso. Tem mais combustível, né? Tem mais combustível, o avião está mais pesado. Mas tudo isso é muito bem gerenciado. Se a gente pegar aqui o Brasil, por exemplo, vamos falar só do Brasil. Tá bom. Nosso último acidente aéreo foi em 2007. A gente está em 2019. Não é coincidência isso. Isso é a maravilha do que a gente corrigiu lá atrás. Que a gente tinha o caos aéreo e várias coisas precisavam ser corrigidas. A gente teve 2 acidentes muito próximos um do outro. Precisamos parar e vamos corrigir. E a gente está até hoje sem uma vítima fatal em acidente aéreo aqui no Brasil. Que bom, isso é muito bom. É muito bom, não é? Muito bom. Evoluiu, não é? Muito. Bom, a próxima pergunta é do Ângelo Rossi. Roda aí. Eu queria saber por que a gente tem aquele desconforto no ouvido quando o avião está subindo ou descendo. Boa pergunta. Boa pergunta. O avião é pressurizado, né? Conforme as camadas de atmosfera, a gente vai subindo na atmosfera, a pressão atmosférica diminui. Então, o avião precisa ter um meio de compensar isso, e é pressurizando a cabine. Né? E durante essa fase de subida, o avião sobe muito rápido para a altitude de cruzeiro. Mas a gente não pode fazer essa pressurização subir ao mesmo tempo que o avião. Entendi. Senão, o seu ouvido vai sentir uma dor imensa. Então, existe um sistema de controle para ir dosando essa pressurização até o avião chegar lá em cima. Mas essa pequena variação já faz você sentir um pouquinho no ouvido. É como um elevador. Não sei se vocês já pegaram um elevador bem rápido. Não sente no ouvido? Sim. É a mesma coisa. Sim. Principalmente se você está mais gripado, se você está gripado, Isso. enfim, é uma dor que fica até mais intensa. Fica, né? Incontrolável. Criança, então, aí me dá uma peninha. Não tem que botar, tem que dar água, tem que... A chupetinha, ou um chiclete. Ou um chiclete. Essa é dica pro meu filho que vai nascer. Tá vendo? A gente já vai falar Malone! Malone, a gente tá sabendo de tudo. Vai nascer agora, no final do mês. Talvez domingo que vem. Já nasce dentro meu de um avião, Deus. né, Aninha? A gente já ficou vendo aí umas coisinhas. Mas isso é um assunto daqui para a pouco. já, porque realmente o avião sempre desperta muitas curiosidades, né? Sim. Mas vamos ver agora, então, a pergunta da Júlia. É mais perigoso viajar num avião grande ou num avião pequeno? Boa pergunta. Você vê que as pessoas sempre falam em perigo, é mais perigoso, é mais perigoso. Mas isso é curioso, né? Todo mundo tem quase esse sentimento de que alguma coisa pode dar Risco, errado. né? De risco. Por quê? Então, eu também gostaria de saber o porquê disso. Eu acho que tem a ver com as informações que chegam para as pessoas. Um incidente como esse que aconteceu naquele avião que pousou em Confins
ele gera uma comoção muito grande. Eram 400 passageiros indo para Londres, que tiveram os planos afetados, e as informações que chegam é sempre assim, informação de passageiro. O avião pegou fogo, ele não pegou fogo. Ele pousou às cegas, ele não pousou às cegas. Então, essa informação errada acaba criando esse sentimento nas pessoas. E essa expectativa de perigo, né? De perigo. Um avião pequeno, ele tem o mesmo nível de segurança que um avião grande. Ele não tem o mesmo número de redundância, porque quanto mais passageiros, mais redundância no avião. Mas os dois são seguros para voar, ela pode ir tranquila. O que faz diferença é o avião pequeno, ele balança mais na turbulência. Do mesmo jeito que um barquinho pequeno balança mais no mar do que um navio grandão, o avião é a mesma coisa. Um avião bem grande, ele balança bem menos do que um aviãozinho pequeno. É normal. Bom, agora temos a dúvida da Vera, que tem a ver diretamente com o seu trabalho, Lito. Opa! Fala aí. Quando a gente está entrando no avião, como a gente sabe que ele passou pelo mecânico? Ui! Esse me arrepiei inteira, é verdade. Eu acho que a nossa produção teve que fazer assim, foi pra rua, fez as perguntas, depois escolheu as mais difíceis, aquelas que pá. Vou botar o Lito em xeque ali. Lito em xeque, mas a pergunta dela é ótima. Como é que a gente sabe que foi feita a manutenção adequada? A gente tem duas coisas para falar sobre isso. A primeira é que, hoje em dia, os aviões eles têm uma categoria em que ele próprio se monitora a saúde dos sistemas principais. Então, se existe um problema no avião, ele já indica para o piloto. Estou com um problema aqui. Ou seja, isso é uma tecnologia da aeronave. Da aeronave. E todos esses aviões que a gente voa hoje em dia são desse jeito. Então, o mecânico vai passar porque o piloto não vai decolar com aquele problema. E a segunda, a respeito dessa pergunta dela, é que toda vez que o avião pousa, o mecânico faz uma inspeção no avião. Certo. Toda vez. A gente verifica pneus, verifica a fuselagem, verifica a asa e verifica determinadas... É aquele cara que fica olhando para o avião debaixo do avião, né? Isso, às vezes se está à noite você vê ele com a lanterna, olhando. Aquilo é o mecânico cuidando da segurança do passageiro. Sempre quando o avião pousa, já faz uma manutenção e antes de ir para o gate, antes de decolar. Isso, depois que fecha todas as portas, o mecânico também dá a volta para ver se está tudo certo, se alguém não abalroou o avião ou qualquer coisa assim. alguma coisa abertinha. Alguma coisa aberta. Um carro de manutenção que fica lá parado. Você tá falando uma coisa importante, esse mecânico que fica circulando e tal, vendo, e falou das asas. A gente recebeu aqui algumas perguntas pelas redes sociais. O Eduardo Urquiza perguntou por que alguns aviões têm as asas dobradas. A pontinha. Eu sei porque eu amo aviação, eu já li sobre isso, mas é a modernidade e o Eduardo não sabe e quem está em casa não sabe, então explica pra gente. O aviãozinho que tem a pontinha da asa dobrada, isso é um estudo aerodinâmico, porque assim, como é que o avião fica voando lá? Como é que ele fica sustentado aquelas 300 toneladas? Existe uma pressão de ar maior na parte de baixo da asa do que na parte de cima. É isso que gera o avião se sustentar. Só que essa pressão maior, quando chega na ponta, ela quer invadir a parte de cima. Isso gera um rodamuinho nas pontas da asa que aumenta o consumo de combustível. Isso se chama arrasto induzido. Então, quando você coloca a pontinha da asa dobrada para cima, você cria uma cerca naquele ponto para essa pressão alta não invadir a pressão baixa. Ou seja, ele desliza melhor. Ele desliza melhor e economiza combustível. Exatamente, economicamente é melhor e até para o ambiente é melhor. Vai queimar menos combustível. A gente está pensando também nesse mundo, né, que está evoluindo. Tem uma outra pergunta do Guilherme Abreu que pergunta o seguinte. Essa é curiosa, eu acho que todo mundo faz essa pergunta, não é? Novamente o perigo, né? Tem alguma parte do avião mais segura em caso de queda? Ou seja, a parte da frente, do meio ou de trás? Exatamente, deve ser isso, né? Por exemplo, vou comprar uma passagem. Qual o lugar que eu escolho onde eu sei que se acontecer alguma coisa eu vou sair ileso? Não tem. Não. Assim, você pode fazer estudo estatístico, mas não tem uma área mais segura do que a outra. As pessoas costumam pensar assim, as caixas pretas ficam na parte de trás do avião. Então, teoricamente, a parte de trás é mais segura. Mas a caixa preta é uma coisa resistente a tudo, não interessa, né? Então, e não é. Já teve acidente que só as pessoas da parte traseira ficaram vítimas, as da parte da frente ficaram ilesas, e ao contrário também. Então, não existe lugar mais seguro. O avião inteiro é seguro.
Tem muita gente que tem medo de... Eu mudaria a frase assim, não existe lugar mais perigoso, existe o avião inteiro é mais seguro. Mas tem gente, já ouviu falar, que tem gente que tem muito medo de sentar exatamente onde ficam as asas, porque o combustível fica na asa. O combustível fica na asa. Muita gente não sabe que o combustível fica na asa. É o meio do avião. Você fica vendo, né? Claro, a asa. Ou seja, processo... é tão seguro como se fosse na frente, como se fosse atrás. Qualquer assento é um bom assento. É um bom assento. É. Legal. E sentado na asa, você sente menos o efeito das subidas e descidas. Estabilidade total, exatamente. Porque ali é o centro de gravidade do avião. Perfeito. Então é onde eu vou sempre escolher para viajar. Você sente muito a subida, a decolagem na parte de trás do avião. Você sente muita aterrissagem na parte da frente do avião. Estabilidade e uma boa soneca a bordo no meio do avião. É um grande mas esse aqui tem horas de viagem, talvez tantas quanto você. Bom, Lito, a Suelen, que vai falar agora aqui com a gente, ela está preocupada com o peso da aeronave, não é isso, Suelen? Como saber se um avião está carregando muito peso? Olha, como é que sabe se o avião está carregando muito peso? Tudo no avião é pesado. Assim, a gente sabe o peso do avião. Cada avião tem o seu peso específico. Eles são pesados a cada ano. Você põe ele numa balança mesmo e mede o peso do avião. Você sabe qual o peso do combustível que está a bordo. Você sabe o peso de cada bagagem que entrou naquele avião. Você só não sabe o peso de cada passageiro, porque eles não são pesados ainda. Faz uma média, provavelmente. Faz uma média. E o peso da bagagem que o passageiro está levando em sua mão. Na mão não sabe. Na mão não sabe também, porque isso também não é pesado. Então, esses dois fatores que são o diferencial, existe um cálculo estatístico para calcular quanto você pesa. Então, algumas empresas consideram que um ser humano embarcando, ele pesa 90 quilos. E existem pessoas que pesam 50 e está levando uma mala de 10, então já está sobrando 30. Em compensação, tem uma pessoa muito mais pesada, com mais bagagem, com casaco, que está passando de 120 quilos. Então, no finalzinho, o peso real do avião em relação ao peso calculado dá 1% só de diferença. E tem uma margem, então, né? Essa é a margem, 1%. Então, é muito pouco. Isso para o avião não faz diferença, dada a margem de grandeza do peso dele. Então, é assim que é calculado o peso. Sabe uma coisa que eu fiquei sabendo também? Eu, às vezes, achava estranho e tal. Você entrava num avião, tinha cadeiras vazias e a menina do check-in dizia, não, o avião está lotado. E eu fui perguntar, querendo saber um pouquinho de tudo, né? Curioso como eu sou. E ela falou assim, não pode entrar mais passageiro, porque a gente está levando muita bagagem e a gente tem que deixar cadeiras vazias, e eram muitas cadeiras vazias, para compensar o peso do passageiro com a bagagem de porão que a gente está levando. Por conta de decolar e voos. E tem até alguns aeroportos, e na Colômbia isso acontece muito, por conta da altitude. Sim. E você tem o peso do avião tem que ser calculado em função da altitude onde está o aeroporto e o peso que o avião está transportando. Então tem uma ciência bem complicada. Porque ele tem um peso máximo que não pode ser ultrapassado. Então, se tem muita carga, não pode ir passageiro. Ou se vai os passageiros, a bagagem fica. Ai, que bom, né? Que bom que tem esses cálculos todos. Tá vendo? Tá vendo como é bom saber dessas coisas? Exatamente. Tira esse medo da pessoa. Ou seja, sempre quando a gente entra no avião, a gente sabe que tudo isso foi pensado. Tudo isso foi pensado. O processo é muito bem definido para todos os voos, todos os dias. Olha só, Lito, alguns aeroportos, né? Porque nem todos têm o mesmo tamanho de pista, né? Tem uns que têm umas pistas muito pequenas e na hora do pouso, né? O comandante tem que ter uma habilidade, mas mesmo assim, eles conseguem, né? Mas mesmo assim, às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim, como esse sambar, uma imagem que vocês vão ver, sambar no Caribe, que olha o que aconteceu. O avião vem, é um bimotor, né? É um bimotor. Sambar é conhecida como uma pista muito difícil de pousar. Olha o tamanho da pista, ela é muito curta. E aí ele só consegue pousar depois do meio da pista. Ó. Já quase no final. Ele só... Você viu que ele veio de uma montanha e aí ele começa a tentar frear, fazer uma curva. E para na areia, né? Tchau. E ele vai... Eu tenho duas perguntas. Deus do céu. Bom, ele caiu na água. A pessoa pode ali, aquele mar é lindo, né? Já pode sair de bermuda e dar uma... A água tá pelo amor de Deus, Ricardo, é tenso. Não, claro que é tenso, imagina. Então, mas no Caribe, em qualquer lugar. Por que ele vai para a direita? Por que ele é um desvio ali, tem a ver com o vento, ele calculou? Eu acho que ele tentou. Eu acho que ele tentou. Como ele viu que o mar estava chegando, ele falou, bom, eu vou para a direita aqui que tem um pouquinho mais de areia. Terra, né? Para ver se dá para frear o avião. Foi comandado aquilo. Agora, a gente tem uma piada na aviação que fala que um bom pouso é o que você consegue sair do avião andando.
E um ótimo pouso é que você consegue usar o avião novamente. Boa, exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, esse aeroporto aí ele é bem crítico, assim, só aviões pequenos podem pousar nesse aeroporto. É realmente particular, muito difícil. É audacioso, né? E se fosse um voo comercial, isso aí levando passageiros, teria acontecido a arremetida, porque a aproximação foi desestabilizada. Explica o que é um avião arremeter, porque muita gente não sabe. Então, a arremetida é quando ele vem para o pouso, mas ele está fora do envelope, a gente chama de envelope de voo. Ele tem que estar na velocidade correta, altitude correta, claro, tocar no ponto correto da pista. Como isso não aconteceu ali, ele já vem. Ele arremete, ou seja, ele decola novamente antes de encostar no chão e faz o procedimento novamente para... Isso por quê? Foi a decisão Fatores dele, humanos. né? Fator humano. Ok, fator humano. humano. A gente descobriu um outro, também no Caribe, que fica em San Martín, que é famoso, inclusive, pela proximidade da praia, não é? Esse aí virou um destino turístico. Olha isso, olha o avião. Os aviões Você tá lá, no bem bom, apanhando uma sol, jogando sua bola, seu e o vôlei. vento, tá vendo o vento? Passa pertinho da cabeça das pessoas. Tá na minha lista de desejos, Tem que ir ficar lá. ali embaixo. Eu também quero ir. Fotografar avião. Lito, eu vou com você. Vamos combinar junto. Vamos. Olha a loucura. louco. Deve ser lindo, olha isso aí. Esse é um jumbo, né? Esse é um 747. É um 747. Não, e as pessoas vão pra lá pra assistir, pra fotografar. Olha, gente, é impressionante. É impressionante. Chama Marro Beach. Marro Beach. E quem vai pra essa praia normalmente são amantes de aviões, né? Que Gente, adoram. mas eu amo avião. Mas você não vai naquela praia. Eu vou, mas eu vou ficar 1 quilômetro de distância olhando bem de longe. O bacana é estar assim. Passar. Isso é que é bom. Tamo junto. Tamo junto, hein? Tá combinado. Bom, temos uma última pergunta. A dúvida da Emily tem a ver com um ditado bem comum na aviação. Vamos ver. O que significa a expressão céu de brigadeiro? Que a gente sempre escuta, né? Essa é boa, assim. Eu sei o que é o céu de brigadeiro, eu não sei de onde surgiu essa expressão. O céu de brigadeiro significa está um dia lindo, céu azul, sem nuvens, com vento calmo. Perfeito. Isso é céu de brigadeiro. Ou seja, o cabo, o soldado, ele pode voar ali num tempo ruim, mas o brigadeiro tem que voar com aquele tempo bom. Ou seja, tem a ver com a patente, né? Da tipo, seria assim, ó, o dia tá muito bom, então o brigadeiro vai voar hoje. Se estiver ruim, vai outro. Vai outro. Mas você agora tá entrando num voo, o maior voo da sua vida, né? Tá chegando o Malone. Tá chegando, a tensão já tá aqui. Você vai ser papai. Vou ser papai, primeiro filho. E agora? Agora me fala dessa ciência exata, dessa segurança total que você está falando dos aviões. Como é que é esse sentimento? Né, eu estou me sentindo assim como se eu fosse trabalhar num avião sem ter um manual de manutenção. Boa! Que é isso, filho, é isso. Não tem manual, né? você não tem a menor ideia. E papai de primeira viagem é isso total. É isso. Eu já estou chorando de agora, assim, sabe? De emoção, de... Você fica até emocionada, a gente percebe que você fica emocionada. Não, dá pra ver, Aninha. E sabe uma coisa que a gente estava há pouco, eu antecipei, sem querer mostrar, mas a gente agora pode mostrar essa... O quartinho do Malone? Isso, a gente Porque não podia ter outro tema, né, minha gente? É de avião. Tem que Mostra rodar. aí. Olha que genial, Malone. O tema é avião, é claro. Você fez uma cabine de avião. Tem direito à janelinha e tudo. Que gracinha. Que legal. E a sua mulher, que é a Mila, que foi sua aluna, não é isso? Foi. Um curso de sensibilização de pânico, né? De medo de avião. Isso. Vocês se conheceram. E agora adora andar de avião, né? Agora ela quer voar para todo quanto é lugar do mundo. Você fez Olha esse que quarto. lindo. Tá lindo, olha as luzes em cima. Isso quer dizer o quê? Que o Malone vai ser provavelmente mais um apaixonado por aviões ou não? Ele vai, com certeza ele vai ser. Talvez eu vou deixar a opção para ele trabalhar na aviação ou não, vai ser totalmente dele. Mas que ele vai sentir essa paixão, ele vai porque ele já vai nascer no meio dessa paixão. Claro. Obrigada, Lito. Parabéns, boa sorte, uma boa hora para Mila. Muito obrigado. Vem com muita saúde, com muita paixão pela aviação. Muito obrigado. E é muito bom compartilhar essa paixão com vocês. Maravilha. É muita sorte nesse voo. Eu acho que ele falou, é o mais longo e o mais que seja o mais Sem feliz dúvida. e o mais importante da sua vida. Muito obrigado. E eu acho que livros também são filhos, né? Livros são. Esse Vamos filho mostrar. também demorou aí 4 anos para nascer. Eu conto a história, e seria interessante para as pessoas que também têm medo, eu conto a história de como, mesmo um avião voando sem ter as manutenções feitas como tem que ser feito, ele ainda é seguro. Perfeito. Foi uma temporada que eu passei em um país africano
voando nas piores condições possíveis e eu estou aqui vivo. E tá aí. Só uma última pergunta. Onde morrem os aviões quando deixam de voar, quando deixam de ter essa utilidade, né? Que é o título do seu livro. É o título do livro. Ou ele vai para um cemitério onde ele vai ser desmontado. Dependendo da idade do avião, ele ainda pode ceder peças, doar órgãos para outros, é como eu costumo falar. Mas tem vários desertos pelo mundo. E aqui no Brasil, infelizmente, eles ficam morrendo em aeroportos. Aí porque que não é bom, não é? Também para as pessoas verem. Não é bom.